Meus irmãos, nós estamos numa série chamada Uma Vida Vitoriosa sobre o Pecado. Esta palavra é a última palavra dessa série. O pastor pediu para a gente trazer essa palavra e como sendo a última desta série. Se você não ouviu, elas estão disponibilizadas lá no nosso canal do YouTube. Eu te aconselho, você que não viu todas as ministrações, ouvir, porque elas são interligadas. É claro que nós não esgotamos o assunto, nenhum assunto é possível esgotar, né? Nenhum assunto que você escolher, vamos falar sobre ele, não é possível, não é por falta de tempo. Às vezes por falta de tempo e às vezes porque a palavra de Deus ela é insondável. Você percebe algo e Deus vai descortinando de maneira que ela tem tanto para nos ensinar. E então, uma vida vitoriosa sobre o pecado. O tema desta manhã é vencendo o pecado pela graça. Vencendo o pecado pela graça. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o 21. Texto que já está, daqui a pouco nós vamos colocar. Romanos 5, do 12 ao 21, mas vencendo o pecado pela graça. Estes capítulos, os capítulos de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8, até o capítulo 8, incluindo o capítulo 8, são dos versículos, um dos textos mais célebres, mais importantes, assim vamos assim dizer, da nossa compreensão do que vem a ser a salvação. Pergunto para o irmão que está ao seu lado, se tem alguém aí do seu lado. Você se importa com esse assunto a respeito da salvação? Irmãos, você sabe que é possível você caminhar como um salvo, mas tendo a perturbação de um perdido? É salvo, mas vive em confusão como os perdidos. É como aquele filho de um pai amoroso e responsável, aquele filho que tem medo, e o que o pai chega para ele e diz, não precisa ter medo, eu estou aqui. Ai pai, está escuro, não precisa ter medo, filho. O filho ou a filha que tem medo de coisas que são fantasmas para a cabeça deles, imagina seu filho chegar de madrugada, de manhãzinha, pai, mãe, o senhor vai ter almoço hoje? É um medo desnecessário, uma preocupação desnecessária. Então, muitas vezes, nós como salvos, como pessoas redimidas, justificadas, que já alcançou a graça de Deus, foi alcançado pela graça de Deus, pode-se dar o caso de você viver em extrema medo, angústia da sua vida, por acreditar que não esteja salvo, ou com medo de será que estou mesmo? Por outro lado, nós temos mais dois outros perigos. São três que eu acho, pelo menos. Um é essa pessoa que vive atormentada pelo medo, embora esteja salvo. O outro é o legalista. É aquela pessoa tão legalista que acredita que precisa fazer muita coisa e fazer o máximo possível de tudo que possa fazer a fim de manter a sua salvação. O outro é o legalista, aquela pessoa, já que eu estou aqui mesmo, eu já estou salvo mesmo, eu posso viver do jeito que eu queira viver, e eu já estou garantido, então não importa mais viver em obediência. Penso que nós não devemos viver assim, e a ignorância, às vezes, de determinados assuntos das Escrituras, é que podem nos dar essas disposições erradas do nosso caminhar cristão. Então, nós estamos aqui nessa manhã, você que está aqui nessa manhã, porque você ama aprender a palavra. Então, nesses 40 minutos, 50 minutos que nós vamos ter aqui, eu queria, junto com você, olhar esse texto. E eu fui tão abençoado essa semana, lendo, pesquisando, pensando nesse texto. E como eu gostaria de poder falar para os irmãos o que esse texto produziu no meu coração, as riquezas desse texto, mas eu não consigo na profundidade que eu gostaria de conseguir.
mas naquela que eu consigo, eu gostaria de poder servir os irmãos aqui nessa manhã com esta palavra. Então, o texto aí que nós vamos ler está escrito em Romanos 5, versículo 12. Pode passar aí a próxima. Romanos 5, 12. Eu coloquei aqui algumas ênfases na nossa leitura e fiquei com vontade de colocar tantas ênfases que meu texto ia ficar todo colorido. Eu falei assim, não, vou colocar algumas porque eu sei que eu não vou dar conta de falar de todas. Então, vou colocar algumas ênfases que, ao longo da ministração, vocês vão perceber elas. Portanto, significa que o apóstolo Paulo está vindo de argumentos anteriores a esse. Ele vai construir tudo o que ele vai falar sobre os alicerces que ele montou. É como se ele vai colocando alguma coisa e só depois que estabeleceu aquele assunto, aquele alicerce, é que ele vai colocando outros por cima. O livro de Romanos é cheio de portanto. Aliás, as cartas do apóstolo Paulo é assim. Ele coloca fundamentos e depois outro fundamento. Sem o qual, sem o entendimento anterior, o outro que vem depois pode ser mal compreendido. Ele está falando aqui, então, do versículo, aliás, o Romanos todo, mas principalmente do início do assunto, ele diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ele diz, justificados, pois, pela fé, nós temos paz em Deus? Não, paz com Deus. É verdade que o Evangelho produz paz em nós, mas o Evangelho precisa primeiro produzir paz com Deus. Porque anteriormente estávamos em inimizade. Agora, por causa de Jesus, há uma relação de amizade, há uma relação de não mais inimizade entre nós e Deus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, ou seja, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a graça, a dádiva de Deus, com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a graça, a dádiva, decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vencendo o pecado pela graça. Esse último versículo, a graça reine. Vamos dizer? A graça reine. Você percebeu
nessa leitura, se você não percebeu, eu vou te ajudar, que o Paulo, ele está falando, ele está colocando Jesus e Adão e dizendo os feitos de um e os feitos de outro, a profundidade dos feitos, preste atenção, estou vendo conversar, vamos prestar atenção na palavra. Você está vendo os feitos de Adão e os feitos de Jesus, a profundidade dos feitos de um e de outro, as consequências do feito de um e de outro. Ele está dizendo que Adão é o que transgride, Adão é o que comete pecado, Adão é que quebra o pacto com Deus, Jesus, por outro lado, é aquele que obedece, é aquele que tem um ato de justiça, é aquele que que é o obediente. Mas ele não está falando de nós. O nós aqui só aparece nas consequências do ato de cada um. O nós aqui, você, nessa história, em que o apóstolo Paulo está contando de dois personagens, nós não aparecemos de imediato. Não é a respeito diretamente de nós que Paulo está falando. Nesse texto, ele está falando de Jesus e de Adão. E então, nesse sentido, vencer o pecado pela graça, em que consiste a vitória ou a nossa derrota em relação ao pecado? É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando a respeito de uma construção chamada santidade e uma construção chamada pecado. Uma construção chamada santidade que produz, que tem dentro dela salvação, justificação, acesso a Deus. E a outra que tem culpa, condenação, morte eterna. Essas construções. Então, a nossa vitória, a vitória sobre o pecado, dependerá de onde é que nós estamos inseridos. Em que consiste, então, a nossa vitória ou a nossa derrota em relação ao pecado? Nossa vitória ou nossa derrota é determinada em qual Adão nós estamos. Vem aqui, Lucas você, o menino que cantou louvor aqui, Daniel. Faça favor aqui, vocês dois. Lucas, filho do pastor Robson. Então, em que consiste a nossa vitória em relação ao pecado e em que consiste a nossa derrota em relação ao pecado? Fica daqui, Daniel, nessa escadinha aqui. E Lucas, por favor, fique aqui nessa escadinha. Vocês que gostam de ficar exposto ao ridículo. Fica aqui na frente. Olha para a igreja, por favor. Isto. Degrau de cima, Lucas. Veja só. Como o Lucas é mais bonito que o Daniel, vou colocar o Lucas como Jesus, o último Adão, e você, o primeiro Adão. É desses dois que o apóstolo Paulo está falando. A história da salvação e da condenação passa por esses dois personagens. Olha aqui para mim. A história da redenção e da condenação tem a ver com estes dois personagens no que se refere ao ensinamento bíblico, de Gênesis a Apocalipse, mas muito mais aqui, denso, bem explicado no livro de Romanos. O que Deus vai fazer para salvar tem a ver com o que essa pessoa vai realizar. A nossa condenação, a condenação do homem, tem a ver com o que esse homem fez. Ele já fez. Então, a nossa derrota ou a nossa vitória tem a ver com eles. E não diretamente com você. Não começa comigo. Começa com eles. Tem a ver comigo quando eu vou, em quem dos dois eu estou, em quem dos dois eu estou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em quem nós estamos. Obrigado vocês dois aqui. Obrigado, só para os irmãos terem uma noção melhor. Romanos 12, do 5, 12 até o 21, pode ser dividido em 3 temas.
Eu coloquei aqui para você. O primeiro Adão que nós lemos aqui várias vezes, essa experiência e a comparação que o apóstolo Paulo fala aqui, por meio de um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, por meio de um só ato de justiça de Cristo, veio a salvação. E então, a primeira expressão, o texto está esboçado do 5:12 até o 14a, nós estamos vendo a manifestação do primeiro Adão. O que ele fez? Do 5:14 até o versículo 17, mostra o último Adão. Eu coloquei o último Adão aqui no capítulo 5 de Romanos, não fala a expressão último Adão. Essa expressão último Adão está em 1 Coríntios 15:45. Não precisa colocar, embora até mesmo lá está dentro desse contexto aqui também. Então, Jesus Cristo é mostrado em 1 Coríntios 15:14 como sendo o último Adão. Então, são dois Adão. Parêntese, o que é Adão? Adão não é nome de pessoa. Vamos escolher um nome para esse menino que nasceu da terra. Como é que vamos chamar? Pedro, Joaquim, Antônio? Eu gosto de Adão. Não, Deus não colocou um nome próprio, Adão Ferreira da Silva. Como existe Robson Dornelas Rocha. Entende? O nome Adão é da palavra terroso, humanidade, homem que vem da terra. Adão é a raça. Adão é o tipo de existência, de criação. Então, por exemplo, no capítulo 5, Deus chama o casal, não é de Adão e Eva. Deus chama o casal de Adão. Adão é o nome da raça. Entende? O que nós somos? Nós somos da raça adâmica. Ou seja, nós somos da terra, nós nascemos do pó. Então, Adão é um tipo de ser. Jesus é considerado o último Adão. Isso está escrito lá no texto de 1 Coríntios. E por fim, o texto termina do versículo 18 até o 21, mostrando o reino da graça. A palavra graça e dádiva, irmãos, aparecem 8 vezes aqui nesse texto. 8 vezes. Então, há uma intenção muito forte do apóstolo Paulo. Aí, para você dar uma olhada, quiser fazer um print para você ir acompanhando depois, olha lá. Esse texto está dividido dessa forma, para depois você compartilhar no seu pequeno grupo. Então, esse texto fala de Adão, de Jesus e da graça. Quem são essas pessoas? Nós aqui do Oriente, nós aqui do Ocidente, nós não somos do Oriente. Nós aqui do Ocidente, é isso, né? Isso. Nós temos um jeito de uma cultura muito, mas muito, completamente diferente, mesmo nos dias de hoje, da cultura do Oriente. Quando a gente vê pessoas do Oriente, a gente fica espantado com a maneira como eles são. Imagine isso há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, a cultura ainda é muito diferente em relação à nossa cultura. Por exemplo, a cultura do Ocidente é uma cultura que pensa em termos de indivíduos. E quanto mais nos tempos da modernidade, da pós-modernidade, esse conceito de indivíduo ele é muito mais forte. Ou seja, você é um ser separado dos demais. Você é uma pessoa distinta das demais. O que você pensa precisa ser respeitado e o que você pensa é a sua lei, em detrimento da lei, daquilo que pensa, por exemplo, a sua família. Você é distinto da sua família, você é distinto do seu país. Há quem diga assim, por exemplo, nós temos um presidente da República que não é do gosto da maioria. Então, aquelas pessoas que não gostam dele dizem, não, ele não é meu presidente. Por quê? Porque nós temos uma cultura individualista. É meu representante aquele que eu quero. Só pode acontecer aquilo que eu gosto. Mas isso não é verdade na cultura, por exemplo, na cultura oriental. A cultura oriental é
tem a ver com a coletividade. Tem a ver com o princípio de representatividade. Nós estamos dentro de um todo. Nós fazemos parte do todo. Nós não somos indivíduos. Nós fazemos parte, a nossa individualidade está ligada à coletividade. Por isso, família é muito importante nas Escrituras. Por isso, a Bíblia não ensina que nós isoladamente somos o corpo de Cristo. Nós isoladamente somos igreja. Eu geralmente digo assim, eu faço parte da igreja. Eu sozinho não sou a igreja. O templo do Espírito Santo não sou eu sozinho. O templo do Espírito Santo é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E o que o cabeça decidir desse corpo, o restante do corpo tudo obedece. Então, a Bíblia, ela apresenta para nós uma cultura de representatividade. Deus determinou que seria assim. Que quem decide são os cabeças federais da criação. Então, aqui nós temos os representantes federais, Adão e Jesus. Adão, que representa o ser humano antes de Jesus, e por causa da sua queda, Deus estabelece na sua economia, na eternidade, o último Adão, Jesus, para trazer a salvação. Adão e Jesus são as escolhas de Deus para nós. Adão e Jesus são as escolhas de Deus para tomar decisão pelo todo. Deus sabe que não haveria ninguém melhor do que Adão para nos representar e ninguém melhor do que Jesus para nos representar. Lá no Éden, ninguém da raça humana seria melhor do que Adão para tomar a decisão. Você já não disse assim, ou alguém já disse para você, o que eu tenho a ver com o pecado do Adão? Por que eu tenho que padecer esse pecado que não foi eu que cometi? Ninguém me perguntou se eu quero lá comer essa fruta. Adão não deveria comer essa fruta. Pois é, a Bíblia considera que Adão é a melhor escolha para tomar aquela decisão. Agora veja só, por que Adão era a melhor pessoa para tomar aquela decisão? Imagine que nenhum de nós sabe o que é ter uma existência sem pecado. Adão sabe. Adão tem uma existência humana, ele é um ser humano que não sabe o que é pecar, não tem tendências pecaminosas dentro dele. Não tem dúvidas dele em relação a Deus, ele tem relacionamento com Deus diário nós temos uma relação com Deus pela fé. Adão não tinha uma relação com Deus pela fé. Porque Paulo diz que esperança que se vê não precisa esperar, a gente está vendo. Imagina, é claro que ele não via Deus fisicamente, eu não sei como é que era esse contato, mas era um contato muito, muito interessante, porque a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, ia ter relacionamento com Adão. Então, nenhum ser humano experimentou um relacionamento sem pecado. Adão, até a queda, nunca precisou chegar diante de Deus e dizer, me perdoe. Nunca precisou. Adão nunca precisou confessar pecados para Deus. Adão não tinha demônios na vida dele, dentro dele. Adão não tinha histórico de outros seres humanos que houvesse pecado. Adão estava perto da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão é a melhor pessoa para decidir para nós sobre que árvore nós vamos comer. Então, Adão e Jesus são as escolhas de Deus para nós. Quando um país vai entrar em guerra, ele não pergunta individualmente para cada um de nós se a gente quer entrar em guerra ou não. Quem que decide? Os nossos representantes. Eles representam a gente lá. O que eles falarem, está falado. O que eles acertarem, estão acertados. A ideia de solidariedade versus individualismo foi o que eu disse para vocês aí. Essa ideia é que você pode ter um relacionamento legítimo com uma pessoa, de modo que tudo que ela conquista ou perde, você também conquista e perde. Adão, o que ele decidir de vitória, se ele comer da árvore da vida, você comeu da árvore da vida.
Se ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estabeleceu assim, que a sua vida depende de outra pessoa, que a sua condenação depende de outra pessoa. O que ela fizer, nós fizemos. Estranho, né? Mas é assim que a Bíblia ensina. Em Romanos 5 está dentro dessa lei da representatividade, da solidariedade humana. Então, o primeiro ponto aí dos 3 que eu vou falar para você tem a ver com Adão, versículo 12 ao versículo 14. A Bíblia diz assim, versículo 12: portanto, assim como por quantas pessoas? Um só homem. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando foi que nós todos pecamos? Quando Adão pecou. Você não pecou quando você pecou. O pecado que aqui o texto está dizendo não é quando você xingou que você cometeu o pecado, não. Você está na lista de pessoas que pecaram quando Adão pecou. É isso que o texto está dizendo, que por um só homem, por causa de um só homem, eu vou ler aqui todas as vezes que aparece essa expressão, um só homem. Olha o que está escrito aí então, o versículo, não precisa, né? Nós estamos com os textos aí, estamos. O versículo não precisa colocar na tela, versículo 15 diz assim, porque se pela ofensa de um só morreram muitos. A ofensa de um, morreram muitos. Muitos aqui é o mesmo que dizer que morreram todos. Porque não ficou um sem experimentar a morte. Todos nós experimentamos a morte, porque diz que todos pecaram. Pela ofensa de um homem, porque o pecado, olha só, não é como no caso em que somente um pecou, e porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Por que eu vou ser condenado? Por causa da ofensa de Adão. Ou seja, o pecado de Adão, a desobediência de Adão, abriu portas para entrar a morte e a condenação. Percebe? Por que um ser humano vai para o inferno? É pelo pecado dele? Esse aqui é bonzinho, mas não tem a ver com ele. Esse sujeito aqui é tudo honesto, mas não tem a ver com ele. Tem a ver o fato desta pessoa estar em Adão ou estar em Cristo. Porque quem está em Adão está experimentando morte e condenação. O ato da condenação não é o seu ato, prioritariamente falando. A condenação não é porque você matou, porque você xingou, porque a pessoa é um crápula, porque a pessoa é uma assassina. Ela não vai para o inferno pelo fato de ser um assassino. Davi é assassino. Moisés foi assassino. Mas eles não vão para o inferno. Eles não vão para o céu porque deixaram de ser assassino. Eles não estão salvos porque deixaram de fazer coisas erradas e estão fazendo coisas certas. A salvação não é por obras. É pela a obra do Adão e a salvação pela obra do último Adão. Amém ou não amém? Está confuso ou está legal? Está legal, né? Obrigado, irmãos. O pecado entrou no mundo, todos os seres humanos morreram por estarem todos em Adão. Percebe isso? Em que se deriva a nossa derrota? Tem a ver com a derrota do nosso representante. Não é porque somos como Adão. Nós não estamos em pecado porque nós pecamos como Adão peca. Não, nós estamos no pecado, sem a conversão, é porque estamos em Adão. Ele pecou, nós pecamos. Ele transgrediu, é como se todos nós transgredíssemos. Ele está condenado, nós também estamos condenados. O que acontecer com Adão, acontece conosco. Adão, somos nós. Adão é a humanidade, Adão nos representa. Estar em Adão é estar no pecado, portanto, morto e condenado. Por isso, os redimidos não estão mais no pecado. Os nascidos de novo não estão mais no pecado. Por exemplo, você que nasceu de novo, se você nasceu de novo, você não está mais no pecado, você peca.
mas você não está mais no pecado. Porque estar no pecado é estar em Adão, e nós estamos em Cristo Jesus. Qual é a sua derrota em relação ao pecado? A sua derrota primária. Lembre que eu estou falando de alicerce. A sua derrota primária ou a sua vitória tem a ver com o seu representante. Então, a derrota da pessoa está em relação... qual é a sua derrota em relação ao pecado? A sua derrota em relação ao pecado tem a ver se você está em Adão ou se você está em Cristo. Versículo 15, que eu coloquei aí, por favor. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só. Está claro isso para você, irmãos? Por causa da transgressão de um, o que aconteceu? Morremos. Não é porque você xingou. Não é porque você falhou. Perdi a salvação. Por quê? Porque eu tratei mal o meu vizinho. Não se perde a salvação porque você trata mal o vizinho. A salvação prioritariamente tem a ver, primeiro, se você está em Adão ou se você está em Cristo. Ponto de partida, pastor. Então significa que eu posso, depois eu vou falar sobre isso. Então, a transgressão é por causa de ato de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. Olha aí. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. De quem? Meu? Não. De um só homem. Por um pecado, vamos dizer? Um só pecado, não é 300 mil pecados. Um único pecado. De quem? Teu? Não. Do Adão. Quem é Adão? Meu representante. Em Adão você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Adão a raça humana virou as costas para Deus. Em Adão nós nos tornamos transgressores, embora você nem tenha nascido, mas vai nascer, e quando nascer é filho de Adão, e por ser filho de Adão, seja você no ventre da sua mãe, seja você de bebezinho no colo, que nunca cometeu um ato pecaminoso, está morto e condenado por ser filho de Adão. É o ato do Adão que nos mata. É o ato do Adão que nos faz condenados. Não é o seu, prioritariamente, porque você já cometeu o pecado há não sei quantos mil anos atrás, quando Adão pecou. Você já cometeu o ato. Deus olha para você e vê uma raça em rebelião. Deus olha para o ser humano não regenerado e o vê como uma raça que está condenada. Não é que a Bíblia diz, olhando Deus do céu à terra, não viu um justo? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então a Bíblia está dizendo que o pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento. O pecado dele trouxe o julgamento, que trouxe o quê? Condenação. Olha aí, irmãos, como é que chama aquele joguinho de dominó que você joga, um vai caindo um sobre o outro? Não é? Olha aí, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência. Qual é a consequência do pecado de um só homem? O pecado veio o julgamento, e o julgamento que trouxe condenação. Estamos perdidos por causa do pecado do Adão. Se você está em Adão, e estar nesse representante é estar morto, é estar condenado, é estar em treva. Então nós vamos colocar o segundo ponto aí, Jesus, nosso representante. Lembre-se, Cristo como sendo nosso representante. Se Deus tivesse que lidar individualmente com cada um, sabe quantas vezes Jesus tinha que morrer na cruz? Quantas pessoas tivessem nascido? Jesus teria que morrer pelo pecado do Júlio, pelo pecado do... Entendeu? Se o princípio estabelecido fosse o individualismo, a individualidade,
Tudo que Deus fizesse, tinha que escrever uma Bíblia para cada um de nós. Tudo que Deus fizesse, tinha que ser para cada um de nós. E sendo se fosse o princípio da individualidade, não precisávamos viver comunitariamente. Porque Deus é Deus de cada um. Mas você vai percebendo a lógica bíblica que ele fala o pão nosso, Deus nosso, a dívida nossa, o perdão nosso. Quando Acã peca, Israel todo é condenado. A atitude de um toca no outro, porque nós somos, não é que a Bíblia fala que quando uma parte do corpo sofre, o corpo todo padece? Que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, ou seja, nós nos afetamos, então Jesus é o nosso representante. Esse relacionamento legítimo com uma pessoa, de modo que tudo que ela conquista, você conquista. Se Jesus é o representante da humanidade, e Ele o é, quando Ele morreu, todos morreram. Quando Ele foi para a cruz, todos foram para a cruz. A obediência dele é a obediência de todos. Jesus é o representante da humanidade. Entretanto, versículo 15 aí, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um homem. Você não comparece diante de Deus em seu nome. Você não fala, Senhor, eu venho aqui, porque afinal de contas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não trato mal as pessoas, eu dou coisas boas para as pessoas, eu vim aqui em meu nome. Eu falei assim, não, é impossível você vir em seu nome. Porque só pode vir em seu nome Adão e Jesus. E Adão já veio e te matou, você está aqui morto. Você só pode estar diante de Deus, em comunhão com Deus, através do seu representante legal, que é Cristo. Por isso, quando nós terminamos a oração, o que a gente diz? Eu te peço isso, em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. Nós nos apresentamos diante do Senhor por causa de Jesus. Por isso, essa igreja que é banhada de sangue, espiritualmente falando, as nossas canções é banhada de sangue, do sangue de Jesus. Nós somos do Cordeiro de Deus. Nós temos em nós o sangue de Jesus que foi espargido, porque Deus considera que quando Cristo está lá na cruz, nós estamos, Romanos capítulo 6 vai dizer muito sobre isso. Não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de sua alma. Agora olha aqui para mim, estou indo para o finalmente. Irmãos, na nossa prática de vida, você considera muito mais poderoso o pecado do que a graça. Você acha difícil a graça manifestar na vida de uma pessoa que não tem conhecimentos e total atitude espiritual e dizer, essa pessoa é salva. E você que está salvo, foi redimido, regenerado, você diz, perdi a salvação porque eu fiz determinadas coisas. Para você, perder a salvação é muito fácil, e ser salvo é muito difícil. Ser condenado quando eu era novo convertido, irmãos, eu vivia um tormento. Eu levantava de manhã, a primeira coisa que eu orava, Senhor, me perdoa se eu fiz alguma coisa durante a noite, se eu pensei alguma coisa, Deus, se eu fiz uma coisa que eu não pensei, por favor, me perdoe, se o Senhor for vir agora, me salva, lembra-te de mim se o Senhor for voltar agora. Se eu estou indo dormir, se o Senhor voltar, lembra de mim, não esqueças, Pai, perdoa os meus pecados, Senhor, dessa semana. E eu orava, irmão, assim, toda vez que eu lembrava disso, eu orava. Às vezes eu orava isso de minuto em minuto, eu quase que orava isso o tempo todo. Eu vivia atormentado de medo. Porque para nós a salvação é como se a gente tivesse preso por um fio de teia de aranha. Que qualquer coisa ele arrebenta. Mas a Bíblia diz que a graça é muito superior à ação da queda.
Ela é poderosa em relação à queda. E é claro que tem muitas coisas que poderíamos dizer aqui a esse respeito, mas ela produz coisas muito mais poderosas. Olha, se o pecado produz um pecador, um transgressor, um condenado, a graça produz, gera um justo. Gera alguém que tem anelos por Deus. Gera em nós temor para com Deus. Gera em nosso coração afeição para com Deus. Isso é obra sua, de esforço, mecânicas, disciplinas. Não, não, não. Você poderia ser um monge. Você poderia ser um cara lá do Tibete. Cheio de limites, cheio de coisas. Mas não é isso que gera um novo nascimento. É uma ação de Deus em nós, que produz coisas muito mais poderosas do que ser um pecador. A superioridade de Cristo em relação a Adão. Olha só o que diz Romanos 15, 5,15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. O poder do pecado é muito forte, condenou uma raça. Mas o poder da graça é superior, de modo que o apóstolo Paulo está dizendo que não há comparação. Ele diz que o pecado abundou, mas a ação da graça superabundou. É superior, é mais poderosa. Versículo 16 diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. O que Jesus fez por mim é poderoso, de maneira que as minhas fraquezas não contam na minha salvação. Porque o texto que nós lemos anterior, o Júlio leu, que Deus nos salvou quando éramos fracos, pecadores, inimigos, e sendo reconciliados, muito mais. Veja só, é assim, mano. Ó. Se você faz o bem para um estranho, quanto mais fará para alguém que você ama? Se você é bondoso para quem é estranho, para quem é inimigo, o que você faria para um filho? Se você é bondoso para com a sua vizinha, se você empurra o carro de um estranho na rua, que você para o seu para empurrar o carro, se você ajuda alguém no trânsito, se você ajuda alguém na fila, se você é bondoso para um estranho, a Bíblia está dizendo, o que é então a bondade para alguém que toca o seu coração? Você é muito mais ávido para fazer isso. Mas a Bíblia está dizendo que Deus diferente, Ele faz isso para o pior de nós. Ele diz que por alguém bom nós ainda nos animamos a fazer coisas boas, inclusive morrer. Mas Jesus fez isso por pessoas ruins, porque não tinha pessoas boas para Ele fazer. Ele então, a graça é superior. As consequências de Adão é morte e condenação. As consequências de Cristo, justificação e vida. Agora presta atenção. Assim como eu estou perdido em Adão, eu só posso estar salvo em Cristo. Então eu não chego com Jesus com as mãos cheias de dons e talentos e virtudes. Eu chego diante de Cristo somente de um jeito que é possível chegar. Eu chego culpado. Eu chego com as mãos sujas. Por isso que eu preciso dele para me redimir. Eu não posso estar diante dele, diante de Deus, sem Jesus. Jesus, então, é tudo que nós precisamos e a única esperança que nós temos de justificação e vida eterna. Terceiro e último aí, o reino da graça. Reine pela justiça, a graça reina pela justiça. E o apóstolo Paulo faz essa comparação, que antigamente o que reinava era a morte, mas agora quem reina é a graça, pela justiça, para conceder vida eterna, mediante o ato de Jesus na cruz. A vitória sobre o pecado não é para todos, vamos dizer? Não é para todos os homens. Por que não é para todos os homens? Versículo 2, versículo 1 e 2 do capítulo 5, diz assim, pela graça, não, justificados, pois, pela fé.
Ou seja, o perdão é para todos, a morte de Jesus é para todos, mas só ter, e o versículo 2 diz assim, temos acesso a essa graça por fé. Se tiver jeito de colocar o versículo 2 aí do capítulo 5 de Romanos, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aí ele vai dizer, se tiver jeito de colocar, não sei se tem como. Mas aí ele diz assim, temos acesso, vou ler aqui para você, porque está lá, senão vai atrapalhar, deixa assim. Olha lá. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Ou seja, o nosso acesso a Deus, nós obtivemos por intermédio de Jesus, mas o acesso a essa graça só é possível mediante a fé. E esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A maneira que eu tenho para estar em Cristo não é automática. É pela fé. É pela confissão de pecados. É pelo arrependimento. É por renegar. É por abrir mão de estar em Adão. É não querer mais a rebelião. É não querer mais ser do jeito do Adão. Então, tocado, movido pelo Espírito Santo, que produz em mim consciência de culpa. A Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado. É o Espírito que me convence, e convencido do pecado, eu posso agora, pelo Espírito, chegar a Jesus, a Deus, e me entregar. Então, a graça de Deus tem a ver com a nossa rendição. A vitória sobre o pecado não é para todos os homens. A vitória sobre o pecado é para aqueles que receberam a abundância da graça. Receberam. Não é isso que a Bíblia diz? Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu. Outorgou, sabe, aplicou a eles o fato de serem também, por causa de Jesus, filhos de Deus. O acesso agora a Deus é mediante a nossa fé, que produz em nós um novo comportamento, um novo jeito de viver. Estamos em Adão por nascimento, mas em Cristo é pela fé. Estamos em Adão porque nascemos naturalmente. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que Jesus diz, importa você nascer de novo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Adão representa a desobediência, a transgressão. Cristo representa toda a obediência a Deus. Não é somente que Cristo está em nós, mas que nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E por estarmos em Cristo, o pecado dói em nós. Se o pecado não dói em você, se você convive bem com o pecado, se o pecado, se transgredir, é uma coisa que não incomoda a pessoa, então pode ser o fato dela não ter nascido de novo. Pastor, é possível ser um nascido de novo e viver na prática do pecado? A palavra é não. Não tem como você estar em Cristo, receber uma nova natureza e ainda ter alegria, prazer, contentamento no pecado, na prática pecaminosa. O pecado te esmaga, o pecado em você te faz se sentir sujo, o pecado em você te deixa triste, te deixa depressivo, te coloca mudo, te coloca calado, cai o seu semblante. O pecado em você e em mim, quando a gente comete pecado, a gente sequer tem coragem de orar alto, a gente ora baixo, a gente curva a cabeça, a gente bate no peito. Por quê? Porque os nascidos de novo não têm uma relação boa com o pecado, com as práticas pecaminosas. A gente pede ajuda, a gente confessa, a gente ora, a gente busca a palavra, a gente congrega, a gente pede a Deus, a gente se relaciona com Deus. A gente faz isso não como perdido. A gente faz confissões depois de salvo, não como uma pessoa que voltou aqui para o zero. Não, estamos em Cristo. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, é filhinhos. Se porventura pecardes, temos um advogado. O Senhor justo que intercede por nós. Ele é a mediação pelos nossos pecados. Então, a nossa consciência pesa por estarmos em Cristo, o pecado dói em nós. Nós podemos sujar a aliança. Nossa aliança com Deus é de ouro, mas nós podemos sujar, mas não podemos quebrar.
Talvez nós estamos sujando a aliança que nós temos com Deus. Talvez nós estamos emporcalhando as nossas vidas. É como se a gente encontrasse aqui alguém em Cristo e dissesse: o que você está vivendo, você é de Cristo. Mas o que você está vivendo tem tudo a ver com Adão. Então arrependa-se do seu pecado. Mude de vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que transgredia não transgrida mais, porque é incoerente você ser de Cristo e agir como Adão. Não tem como você ser uma pessoa cheia de mágoa, rancor, ressentimento, de uma pessoa ruim, amarga, bruta, mal educada. Isso não tem a ver com Cristo. Então o que Cristo vai fazer? Não só me salvar, mas me ensinar a viver como um salvo. E isso é chamado na Bíblia de santificação, o processo. Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos de fato. Mesmo que nós tenhamos ainda debilidades e fraquezas. Não debilidades e fraquezas que a gente concorda com elas, a gente é inimigo delas. Mas o Espírito Santo está operando em nós. Nessa manhã, talvez o que você precisa é de entender em quem você está. Se você está em Cristo, você está justificado. Mas talvez você está em Cristo sujo. Talvez nós estamos em Cristo, como o Pedro, diante de Jesus, Jesus falou: Pedro, eu vou te lavar os pés. E ele disse: tu nunca me lavarás os pés. Jesus disse: eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E Pedro diz: então me lava todo, Senhor. Jesus disse: quem está limpo não precisa lavar senão os pés. Nós sujamos os nossos pés. Nós empoeiramos as nossas vidas. Nós vivemos num mundo contaminado de pecado. Nós vivemos num mundo de pessoas que amam e praticam o pecado deliberadamente. Talvez um filho, talvez um pai, talvez na empresa, quando você liga a televisão, quando você vai ao cinema, as coisas estão marcadas por impiedade, maldade. Você já viu falar em fumantes passivos? Pessoas que não fumam, mas convivem perto de pessoas que fumam. Se você conviver muito tempo com pessoas que fumam, você não está livre daquela fumaça. Talvez se fizer um exame, vai encontrar fumaça dentro do seu pulmão, e você nunca fumou. Nós vivemos perto do pecado. Nós somos, muitas vezes, tentados, as pessoas nos irritam. E nós podemos falar o que não gostaríamos de falar, pensar o que nós não gostaríamos de pensar, agir de um jeito que a gente não gostaria de agir. E quando a gente assim faz, a gente precisa lavar os pés. A gente precisa confessar pecados. O cristão precisa dobrar os joelhos, muitas vezes, para dizer: Senhor, pequei. Pequei. Teve uns dias aí atrás que eu falei assim: Senhor, eu pequei. E eu ouvi na minha consciência, não sei se foi eu mesmo ou o Espírito Santo, tanto faz, todas as duas coisas que aconteceram foram boas. Paulo diz: a Deus a quem eu sirvo na minha consciência. Deus diz: você pecou, o que você fez? Deus sabe o que eu fiz. Adão, onde você está? O que você fez? Deus sabe o que você fez. Mas a confissão te deixa humilde. A confissão faz com que quando você olhar para o pecado do seu irmão, você não fica se gabando ou dizer: aquele lá é um fraco. Merece ser apedrejado. Quando você olha para o pecador, você fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez você está tratando mal seu pai, sua mãe, seu marido. Talvez você está agindo de uma maneira que não deve agir com a sua fé. Então talvez você precisa hoje limpar a sua aliança. Ainda é uma aliança de ouro, mas talvez ela está suja. Senhor, limpa a minha aliança. Você não pode esfregar ela como a gente esfrega a nossa aliança, assim a gente mesmo limpa. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado.
E ele diz para a gente confessar. Confesse os vossos pecados. Abra o coração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, pedir para os irmãos virem aqui. O limpo não é aquele que nunca se suja. Pessoas limpas, pessoas que têm higiene, não são pessoas que não se sujam jamais. É impossível não se sujar. Pessoas que têm higiene são pessoas que, quando percebem sujeira, imediatamente procuram se limpar. É assim que você faz. É assim que você faz quando você come e você quer higienizar a sua boca. É assim que você faz quando cai alguma coisa nos seus olhos, você quer tirar logo esse cisco. É assim que você faz quando você percebe que sua roupa está suja, você troca. Pessoas que têm higiene são pessoas que não convivem bem com a sujeira. Por isso que você arruma a sua casa. Por isso que você limpa a sua casa. Por isso que você organiza a sua cozinha. Por isso que você organiza o seu lote. Por isso que você organiza as suas contas. Por isso que você organiza seus negócios. Por isso que você pede perdão para seu marido. É por isso que você pede perdão para o seu vizinho. É por isso que você volta às pazes com as pessoas. Porque as pessoas limpas não são aquelas que não se sujam. São aquelas que, quando percebem sujeira, elas imediatamente tomam providência para voltar a estar limpos. Nessa manhã, Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor, conscientes de poeiras em nossos pés, conscientes que a vida vitoriosa sobre o pecado começa no fato de que Tu estás em mim e eu estou em Ti. Começa pelo fato, a minha santidade tem início nesse fundamento, Pai, da justificação pela fé, da salvação, Pai. Que nessa manhã, cada um de nós aqui, meu Deus, possamos ser perdoados de pecados que nós cometemos, mas com a consciência de que não estamos mais no estado de rebelião contra o Senhor, porque não estamos mais em Adão. Nós estamos em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Vamos ficar de